Fala pessoal, antes de começar a nossa aula, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhassem os vídeos e indicassem o nosso canal para aquelas pessoas que querem passar no vestibular ou que têm dificuldades em Química. Valeu, Enox! Para você que acompanha o canal Enox Química, vou lançar agora uma série de aulas sobre modelos atômicos. Então a gente vai falar sobre os modelos de Dalton, os modelos de Thomson, os modelos de Rutherford, os modelos de Bohr e o modelo da mecânica quântica de Schrödinger. Acompanhe aí a nossa série de aulas. A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr. E esse modelo atômico ele tem uma íntima relação com a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Vamos acompanhar com a gente? Na última aula sobre modelos atômicos, nós falamos sobre o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele ficou estabelecido como um modelo planetário, onde eu tenho um centro, chamado de núcleo, e em volta nós temos órbitas elípticas, onde os elétrons estão situados. Porém, nós temos um problema. O problema do modelo de Rutherford é o seguinte. Então nós temos lá os elétrons em volta, como vocês podem ver, os elétrons eles estão em volta desse núcleo, e de acordo com a física clássica, com a questão do eletromagnetismo, toda a carga elétrica em movimento, no caso os elétrons, eles vão perdendo energia em forma de luz. Então vocês podem ver aqui que está sendo perdida energia em forma de luz, e à medida com que essa energia cinética vai se perdendo, quer dizer que ele vai sendo atraído para o núcleo. Então vejam só, as cargas negativas estão em constante movimento, vão perdendo energia cinética e perdendo também irradiação, no caso a luz, e chega um determinado momento que de tanta energia perdida eles são chocados contra o núcleo positivo. Então quer dizer que se uma partícula negativa, que é o elétron, se choca com uma partícula positiva, que é no caso o núcleo, os prótons até então, a matéria se cancelaria, ocorreria o colapso da matéria. E, na verdade, essa previsão da mecânica clássica é uma posição infundada. Na verdade, isso não acontecia. A matéria ela não se aniquila desta forma. Então, quer dizer que o problema do modelo de Rutherford está exatamente aí. Então, os experimentos científicos que foram feitos naquela época não chegam a uma conclusão de que a matéria é aniquilada, de que há um colapso da matéria. Então, quer dizer que há um problema fundamental no modelo de Rutherford. Então quer dizer que, embora os elétrons eles tenham perdas de energia e liberem luz, a matéria não é aniquilada. Então quer dizer que os elétrons não chegam a se chocar contra o núcleo. E com isso, Niels Bohr propõe um novo fundamento, um novo modelo para o átomo que explique essa incorreção no modelo de Rutherford. Então, partindo dos problemas apresentados no átomo de Rutherford, Bohr ele propôs o seu modelo fundamentado na mecânica clássica com base em 4 postulados que daqui a pouco a gente vai entender como é que ele chegou a essa conclusão. Então vamos lá. Esses 4 postulados eles dizem o seguinte: os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares. Essas órbitas circulares, elas recebem os nomes de K, L, M, N, O, P e Q. Então, onde a K é de menor energia e a Q, que é lá a última, é a de maior energia. Ou também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1 é a mais próxima do núcleo e 7 é a mais distante do núcleo. O postulado número 2 diz que, embora esses elétrons se movam ao redor do núcleo em órbitas circulares, as órbitas de cada um dos elétrons são particulares. Então quer dizer que um elétron X, conforme da imagem aqui, vamos supor, ele tem essa órbita aqui é dele, certo? Mas vamos imaginar que exista nessa segunda órbita aqui um outro elétron. Então quer dizer que a órbita deste elétron é essa daqui. Então quer dizer que cada elétron tem a sua órbita
específica, ele está numa órbita específica. Enquanto o elétron ele está na sua órbita, a sua energia ele permanece constante. Isso é o postulado número 3 de Bohr. E o postulado número 4 ele diz o seguinte, que o elétron ele vai emitir uma determinada radiação eletromagnética quando ele é excitado. Então quer dizer que se você aplica uma energia a um elétron, você excitará esse elétron e ele fará um salto. Pode ser um salto com uma energia para essa órbita, mas no caso está sendo para essa órbita aqui. Quer dizer que uma quantidade de energia foi captada por esse elétron, ou seja, uma energia atingiu esse elétron e ele saltou para um novo nível, né? um nível mais externo. Então quer dizer que conforme você distancia do núcleo, ocorre um aumento de energia. Então quer dizer que esse elétron ele teve a sua energia aumentada. À medida com que o tempo passa, a tendência é que esse elétron ele retorne ao seu estado inicial, à sua órbita particular. Ou seja, Bohr chamou essa órbita particular de estado estacionário. Então quer dizer que esse elétron aqui está no seu estado estacionário, na sua órbita estacionária, ele recebeu uma energia, saltou para uma órbita de maior energia e depois, conforme o tempo passou, esse elétron ele voltou para o seu estado estacionário. Né? E quando ele volta para o seu estado estacionário, uma onda eletromagnética, ou seja, uma luz, um determinado comprimento de onda, é emitido. Certo? É bom lembrar que alguns livros chamam esse salto de energia de salto quântico. Tá? Por quê? Porque essa energia aplicada também é chamada de quanta ou quantum de energia, certo? Então quer dizer, mais uma vez, isso aqui é um salto quântico. Esse salto energético, esse aumento de energia é chamado de salto quântico ou salto de energia dentro de um estudo para o átomo, beleza? Então Bohr, ele trabalhou com um átomo de hidrogênio para poder fazer algumas das explicações que o modelo de Rutherford não era capaz de explicar. Então, o hidrogênio é um átomo bastante simples que contém somente um elétron. E o Niels Bohr, ele fez alguns experimentos aplicando uma certa quantidade de energia nesse elétron e esse elétron ia saltando de nível em nível. E o espectro de absorção e o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, né, eles foram captados por um equipamento e a partir dessa captação, esses dados matemáticos foram tratados. E aí ele chegou à seguinte conclusão, que conforme o elétron salta para um próximo nível, ele tem um espectro de absorção de uma determinada frequência de onda. Dessa órbita para essa órbita, ele tem um novo espectro de absorção. Dessa órbita para essa órbita, um novo espectro de absorção de um comprimento de onda. A partir do momento que esse elétron começa a voltar, começa a serem emitidas alguns tipos de frequência, alguns tipos de comprimentos de onda. Então quer dizer que eu tenho um espectro de emissão para cada decréscimo de energia e volta ao seu estado estacionário. Por todos esses comprimentos de onda coletados, tanto na absorção como na emissão de radiação eletromagnética, ou seja, luz, é onde Bohr começa a romper com a mecânica clássica, com essa mecânica tradicional, e há então a necessidade de uma nova compreensão física para entender esse comportamento atômico. E aí ele utiliza a ideia de Planck, né, a ideia de Max Planck, onde uma energia, né, aqui no caso uma variação, porque uma variação de energia inicial menos uma energia final é igual a uma constante de Planck vezes uma determinada frequência. Então quer dizer que essa constante de Planck nada mais é do que um ajuste da frequência. Não vou entrar em discussões mais profundas que isso,
que não é necessário para o ensino médio. Mas essa constante de Planck a gente vai discutir daqui a pouco ali quais são os valores dela e tudo mais. Então quer dizer que a energia é igual a constante de Planck vezes determinada frequência que foi obtida, né? Então essa energia é uma energia chamada de quanta, né? É o que a gente discutiu ali atrás. Para exemplificar essa questão das frequências dessas ondas eletromagnéticas à luz, ou seja, a questão dos saltos quânticos, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um experimento onde eu tenho a aplicação de uma energia em diferentes pequenos sistemas. Vamos lá! Cada um desses beckers possui uma solução alcoólica de um determinado composto que tem metal na composição. Quando os elétrons desses metais eles saltam quanticamente para um nível mais avançado, eles absorvem energia. E quando eles retornam ao estado estacionário, um comprimento de onda na forma de fóton é emitido. Por isso que nós temos diferentes cores aí no vídeo. Uma das limitações do modelo de Bohr é não explicar a mecânica quântica, ou seja, basicamente uma relação de elétron como partícula, ou elétron como função de onda, ou as duas coisas ao mesmo tempo, como prevê a dualidade onda-partícula de Louis de Broglie. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Com relação aos pontos favoráveis, ou seja, aquilo que avança em termos de modelo atômico, os níveis eletrônicos, ou seja, as órbitas K, L, M, N, O, P e Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como órbitas estacionárias, e a questão dos saltos quânticos são importantes no modelo atômico de Bohr. Vamos dar uma olhada agora a algumas equações rotineiramente usadas no modelo de Bohr para fazer alguns cálculos até em nível de ensino médio, mas mais em nível de ensino superior. Vamos lá. Bom, inicialmente nós podemos fazer a relação de massa, velocidade e a distância que o elétron se encontra do núcleo até onde ele está. Então a gente chama m de massa, v de velocidade e o r é o raio, que é igual à órbita que ele se encontra vezes a constante de Planck dividido sobre 2π. Eu coloquei em vermelho aqui massa vezes velocidade vezes o raio como L. Então, mvr igual a L. Esse L a gente chama de momento angular, ou momento. Com relação ao que está em verde aqui, ó, H, ou seja, constante de Planck dividido por 2π, isso aqui é chamado também na física de constante de Planck reduzida. Tá? Então, se a gente unir isso tudo, fazer um tratamento matemático, a gente pode considerar que massa, velocidade e raio é igual a L. E N, isolado aqui, vezes a constante reduzida. Então, eu posso calcular o momento a partir da órbita que ele está, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, vezes a constante de Planck reduzida. A constante de Planck que é igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. A constante reduzida, ou seja, a constante de Planck dividido por 2 vezes π, é igual a 1,05 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Quanto a essa equação aqui que a gente viu anteriormente, é a energia, E, igual a constante de Planck, que ajusta a uma determinada frequência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Muito obrigado. E aí, pessoal? Tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. É nóis, galera, valeu!